Neste tutorial farei um review de como proceder para gerarmos o efeito de fogo e fumaça utilizando o MantaFlow na versão 2.82. Trata-se de um simulador que foi implantado a partir dessa versão. Nas versões anteriores, o resultado para se chegar aí no efeito era bem mais prático. Vamos então entender aqui esse processo. Para poder utilizar aqui um objeto simples, eu vou excluir o cubo e vou utilizar aqui um plano como objeto para gerar o efeito. Temos aqui o nosso plano, eu vou aplicar nele o efeito Quick Smoke, que é um efeito Quick Effects, efeito rápido do tipo, que vai simular aí o que precisamos. Ele cria uma área aqui, que é chamada de domínio. Essa área de domínio a gente pode transformá-la utilizando a escala em X, para alongá-la pelo eixo X, em Y, para alongá-la pelo eixo Y, e em Z, para alongá-la pelo eixo Z. Aqui a gente pode deixar do tamanho que a gente precisar. Eu vou olhar aqui essa cena pela visão frontal ortográfica e vou atribuir aqui ao domínio selecionado o nosso Move, que é a nossa setinha de transformação de movimento. Eu vou encostar o cursor do mouse na seta azul e vou trazer um pouquinho para cima, mas vou deixar o plano aqui embaixo, dentro desse recipiente aqui. Se movimentar, vocês vão ver que eu tenho o domínio, que é essa área, e tem um fluxo que está dentro do recipiente que gerará aí o efeito de fogo. Para poder ter o resultado, a gente tem que olhar em cada objeto a configuração de efeitos físicos. Então, se eu selecionar o domínio aqui e clicar em Physics, vocês vão ver que ele traz aqui as configurações de fluido do tipo domínio, já que é essa área que foi selecionada. Ela traz algumas configurações. A principal dela aqui é a Resolution Divisor, é nela que nós vamos ter a qualidade melhor do fogo e fumaça. Eu vou mantê-la em 64 porque minha máquina é uma máquina bem básica. Quem tiver um equipamento aí com mais sofisticação, essa resolução vocês podem alterar, pode deixá-la em torno de 100 para ter um efeito melhor. Mas eu não aconselho se você tiver uma máquina aí com pouca memória ou uma placa gráfica que não aguente aí o que essa versão permite. Então eu vou deixá-la aqui em 64 para ficar mais rápido. Para poder gerar aqui o efeito, a gente nas versões anteriores, que eram as versões 2.7, a gente clicava em Player, o fogo ou a fumaça já sairia aqui de forma automática. Nas versões 2.8 não, a gente vai ter que gerar o bake para poder fazer o efeito acontecer. Aqui no MantaFlow não deixaria de ser diferente. Então eu preciso clicar em Bake Data para poder fazer o processo acontecer. Para poder fazer o processo acontecer em uma determinada quantidade de frames aqui na área, é preciso que a gente, antes de dar o bake, corra até uma opção chamada Cache. É aqui que nós vamos ter indicado o início e o fim do frame que nós utilizaremos lá na timeline. Então ele está dizendo aqui que por enquanto eu vou gerar um bake de 50 frames, mas não é isso que eu quero. Eu quero gerar um bake de animação, onde ele utilize pelo menos aqui 120 frames. Então o que eu vou utilizar aqui é 120 frames para simular o efeito aqui na timeline. Como eu não vou precisar da timeline toda, eu vou diminuir aqui para 125. Bem, dando play, nada acontece, como já vimos. Então eu preciso aqui agora selecionar o domínio, voltar aqui na opção Settings e clicar em Bake Data para acontecer o processo de simulação da fumaça. Esse Fluid Bake aqui, ele vai gerar o processo até chegar em 100%, nós temos que aguardar, a depender da máquina, pode ser rápido, pode ser lento, ou pode ser até bem ágil nesse processo do Fluid Bake. A minha máquina é básica, a memória é pouca, ela vai demorar um pouquinho aqui, demora em torno de um minuto e pouco para gerar esse processo inicial. Quando chegar aqui em 100%, eu retorno para mostrar a vocês como ficou. Já estamos chegando aqui quase em 100%, como vocês podem ver. Completou um arquivo de 50 megas aproximadamente, gravado no cache, e agora dando play vocês vão ver aí a fumaça saindo de forma prática no efeito. Então o primeiro passo é a gente gerar o Bake Data para poder criar o efeito e nós vermos a simulação. Luciano, eu não quero que seja fumaça, quero que seja fogo. Então a gente seleciona o objeto fluxo. Nós vamos voltar aqui na guia de efeitos físicos e aqui vai aparecer as configurações do fluido, que é o fluxo. Aqui, ó, Type Flow. Ele indica aqui que o Flow Type que ele está simulando é Smoke, que é fumaça. Se nós abrirmos aqui essa opção, nós temos como simular apenas a fumaça, fogo e fumaça, ou então somente o fogo. Então se eu quiser o fogo, eu clico em Fire.
Se eu quiser agora simular apenas o fogo, basta eu selecionar de volta o domínio, voltar em efeitos, e eu vou ter que liberar aquele bake que eu gerei anteriormente. Caso contrário, ele só vai aparecer aqui, ó, fumaça, sendo o efeito que aconteceu anteriormente. Então eu preciso clicar em Free Data. Liberou, vai aparecer novamente o Bake Data e eu vou precisar gerar de novo o efeito, clicando em Bake Data novamente. Eu vou ter que aguardar o processo acontecer aqui até 100% como antes. No final eu volto para mostrar a vocês como é que ficou o efeito. Já estamos chegando aqui em 100% do Fluid Bake, ele gerou agora um arquivo maior de 58 megas. Demos o play, agora teremos o fogo sendo simulado, mas não teremos a fumaça. Como é que eu gero o efeito de fogo e fumaça? Eu seleciono o fluxo, volto nas configurações, Flow Type, eu venho aqui, utilizo Fire mais Smoke. E preciso novamente selecionar o domínio, clicar em Free Data, novamente em Bake Data para ele gerar o novo arquivo com o efeito que eu modifiquei. Vamos aguardar chegar aqui em 100% para vermos o resultado. Volto já. Estamos chegando aqui em 90%, já na finalização do novo bake que eu estou gerando. Já gerou um arquivo maior de 69. Dando play, nós temos aí o efeito de fogo e fumaça acontecendo ao mesmo tempo. Se eu selecionar o objeto Flow, vocês vão ver que tem uma diversidade de configurações e ajustes que eu posso fazer para melhorar a qualidade desse fogo. Por exemplo, aqui é o de mudança da cor da fumaça. Eu posso fazer com que essa fumaça ela seja gerada com a cor diferenciada. Então eu posso vir aqui em Smoke Color e utilizar uma fumaça de cor verde nesse efeito. Se eu voltar o processo para o zero, vocês não vão ter a fumaça aí acontecendo de cor verde, pois eu alterei aquele parâmetro, eu vou precisar gerar de novo o bake. Sempre que eu fizer qualquer alteração, é necessário eu gerar novamente o bake do processo. Então eu tenho que selecionar domínio, tenho que dar o Free Data, liberado o bake, eu vou novamente gerar o novo bake com a fumaça com a cor verde. Então clico em Bake Data, vou esperar o Fluid Bake chegar em 100% novamente. Vou usar aqui o pause e no final eu volto para mostrar. Estamos chegando aqui no final do Fluid Baker, dessa nova geração que fizemos. Quando ele chegar em 100%, ele cria um outro arquivo maior ainda com 93 megas. Dando play, vocês vão notar que o fogo e a fumaça aí já vão ter aquelas modificações que eu realizei sendo promovidas. E a fumaça dessa vez vai sair com colorido verde. Primeiro passo aqui, como essa máquina tem um pouco de memória, vai acontecer lento. Então ele já, na segunda passagem, acontece de forma legal. Então está aí o efeito possível. Para darmos mais ênfase ao efeito do fogo e fumaça, a gente pode vir em Render e a gente pode definir aqui a opção Bloom ativa. E vamos utilizar aqui, neste exemplo, clicando em Word, uma cor de fundo escura. Vamos clicar aqui em Color e vamos deixar aqui esse fundo bem escuro. Se voltarmos para a visão pelo modo, que é o modo renderizado, vocês vão notar que algo acontece, o fogo não aparece, e sim aquela fumaça, e também não sai colorida. Então, para poder fazermos com que o efeito seja simulado pelo modo renderizado, tanto faz no LockDev como no modo que é o modo renderizado, é necessário que a gente configure o node que foi aplicado ao objeto domínio para o efeito que precisamos. Isso pode ser feito da seguinte forma. Eu vou estender a timeline um pouco mais para cima e vou arrastar a imagem do fogo, fumaça simulado aqui nessa janela 3D View, em modo renderizado. Então, na janela de baixo, eu vou modificá-la para o modo Shader Editor, que é a janela de nodes. Se vocês olharem aqui, eu tenho dois nodes criados para o domínio, onde ele vai ter um node chamado Principal Volume. É aqui que a gente configura o node para fazer o efeito de renderização do fogo que irá aparecer. O primeiro passo aqui é nós aumentarmos a intensidade aqui do Black Body. Então, nesse Black Body aqui, a gente pode utilizar um fator. Vocês vão ver que eu passo a ter aqui a condição de um fogo aparecendo. Posso também utilizar um fator aqui maior, 1. Eu tenho mais intensidade aqui no efeito. Posso usar um fator 10
onde eu dou mais intensidade ao fogo e fumaça. Tá? E aqui a temperatura eu tenho como fazê-la com que seja mais alta ou menor. Lembrando que a densidade aqui eu posso ajustar para que a fumaça saia em verde, como eu fiz lá naquela configuração. Se eu quiser que seja uma fumaça vermelha, eu faço através daqui. Se eu quiser que seja uma fumaça lilás, eu faço através daqui. Aqui agora, se eu fizer o render dessa imagem, vocês vão ver que eu tenho fogo e fumaça, que eu posso ajustar selecionando o ícone de câmera. Como a câmera que eu estou utilizando ela está travada, eu tenho como, vou diminuir um pouquinho essa janela aqui de baixo, ajustar essa cena enquadrando-a dentro da câmera aqui, que é essa área retangular. Agora dando render, que eu tenho aqui o fogo e a fumaça sendo renderizado de forma automática. Lembrando a vocês que a qualidade de resolução do fogo aqui vai depender do valor de configuração do resolution que vocês deem lá na configuração do domínio. Então quando vocês usam aqui o domínio, clicando em efeitos físicos, vocês têm essa opção aqui chamada Resolution Divisions. Então antes de gerar o bake, vocês têm que definir uma qualidade melhor. Não usem valor muito alto, senão pesa aí no cálculo. Geralmente use média 100, 120, que é o ideal, mas lembro a vocês que nessa resolução o cálculo é bem lento, então aguarda mais para poder gerar o efeito. Nesse caso, como eu estou utilizando uma resolution de 64, o bake data que eu gerei ele foi bem mais rápido. Algumas dúvidas tiradas, utiliza os recursos tanto do domínio como de fluxo para poderem conhecer bem algumas configurações interessantes do efeito de fogo. Lembrando que aqui no node aplicado ao domínio, o Principal Volume vai nos permitir a gente alterar as cores do fogo, alterar as cores da fumaça, alterar a temperatura e a densidade com que tanto o fogo como a fumaça aconteçam aí no efeito. Fica aí as dicas e espero que vocês aproveitem aí essa orientação para começarem a praticar junto ao seu equipamento.